Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço a diretoria desta casa tão querida pela oportunidade, em especial a nossa amiga Geisa, que foi a grande incentivadora de eu estar aqui. Né? Então, meu nome é Andréa Botino, sou tarefeira aqui da casa, também faço estudo aqui às quartas-feiras e também estudo lá em Macaé, na Casa do Caminho. Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje é sobre comunhão mental. Mentalize coisas boas e elas acontecerão. Então, no mundo contemporâneo, o que a gente observa? As pessoas estão muito preocupadas com ter, né? Ter um celular novo, ter um carro novo. A gente vive num mundo capitalista. E as pessoas estão pensando um pouco, né? Deveriam pensar muito mais na questão da reforma íntima, da evolução de cada um. Como que isso precisa ser pensado com muito carinho. Né? Qual é o legado que nós vamos deixar futuramente para os membros da nossa família? Né? Quais serão as nossas contribuições futuramente? Então isso envolve valores morais. Isso envolve ética, isso envolve conduta, né? E a gente precisa estar com os nossos pensamentos com vibrações do bem, né? Caminhando na seara do bem, com pensamentos positivos. E é isso que a gente vai estar estudando aqui hoje, tá bom? Então, o objetivo do estudo é conhecer a influência dos contatos mentais sobre a luz da doutrina espírita. Né? Como que nós somos influenciados por esses contatos mentais? Né? E como que a gente consegue ter uma força interna para a gente procurar os contatos bons, né? Os melhores, com as vibrações de luz? Muitas vezes a gente acorda, né? Amanhece, aí a gente planeja, né? Muitas coisas boas, e quando sai de casa, a gente se deixa se influenciar pelos maus pensamentos, né? No próprio WhatsApp, que a gente recebe mensagens boas, mas também mensagens muito ruins, que a gente acaba, sem querer, divulgando essas mensagens, que agora tem até uma campanha, né? Colocando nos fakes, que a gente tem que fazer uma peneira. O que é o bom? O que eu posso divulgar? Então, os significados, a palavra comunhão, ela significa ação ou efeito de comungar, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, comunhão de pensamentos, em que há união ou ligação, um compartilhamento. Então, quando a gente se sente bem, a gente consegue externalizar isso através da nossa afeição, através dos nossos gestos, né? Através da forma como a gente fala, como a gente se dirige ao outro. Né? E o significado da mente? No ser humano, é a faculdade de entender, de pensar reflexiva e afetivamente o entendimento, a cognição. Então, dentro do nosso cérebro, né, o nosso cérebro ele é potente. Ele é potente. Né? Se cada um soubesse o poder do pensamento, o quanto a gente pode gerenciar, né, nosso cérebro, com certeza as pessoas seriam mais felizes. Parte material de alguém em que se encontra a sensibilidade, a inteligência, o pensamento, o intelecto. É o modo de entender alguma coisa, maneira usada para compor algo na imaginação, na concepção. O que se pretende fazer, realizar, intenção, plano. Né? Então aqui seriam os significados das palavras comunhão e da palavra mente. E aí eu trouxe aqui um conceito de mapa
conceitual, que eu até gosto muito de usar isso, né? Quem trabalha no ensino superior, é uma proposta bem interessante para os alunos estudarem, reverem os conceitos, os conteúdos, né? E a gente pode elaborar um mapa conceitual de qualquer conteúdo, de qualquer disciplina, de qualquer estudo. Então, o que é um mapa conceitual? Ele é composto de conceitos, de frases ligadas e de relacionamentos que se identificam, que se ligam. Então, a gente pensa em uma determinada palavra, o que essa palavra dá origem, e a gente vai montando setas, né? E a gente pode construir mapas conceituais enormes, né? Aqui é um exemplo de um pequenininho. E aí tem um aqui sobre a mente humana, né? Então, a expressão principal seria a mente humana. A mente humana se remete a pensamentos, a lembranças, né? A mente humana se refere a sentimentos. Que sentimentos são esses? Podem ser sentimentos de ódio, de medo, também de raiva, de angústia, né? Como sentimentos bons, como amor, fé, compaixão, né? A mente humana também está correlacionada à consciência, né? E antes da consciência, a gente tem o subconsciente, que até uns 3 domingos atrás nós tivemos a palestrante Carmen, que falou muito sobre isso, sobre a função do id, do ego e do superego, né? Então, acho que a mente humana, hoje, ela está relacionada a várias pesquisas. Então, quais são as pesquisas? Pesquisas na área de psiquiatria, pesquisas na área da psicologia e pesquisas na área da neurologia. Então, a gente vê o quanto que a mente humana é estudada, né? O quanto que a gente precisa entender dessa parte do nosso corpo. Então, aqui fica uma sugestão, né? Para quem está na faculdade, quem vai fazer o Enem, né? Começar a montar mapas conceituais sobre diferentes conteúdos. Isso contribui muito para o estudo individual de cada um. Então, os contatos mentais, eles podem acontecer de 2 formas, né? A primeira forma seria através dos maus pensamentos. E a outra forma, através dos bons pensamentos, né? Então, qual o caminho que a gente vai seguir, ou qual que eu tenho que ser forte, valente, persistente, né? Para eu conseguir dominar os maus pensamentos. Então, os maus pensamentos, eles trazem um desequilíbrio interior, trazem enfermidades, trazem as doenças, trazem tristeza, né? Trazem ódio, trazem angústia no coração, trazem rancor e podem até levar à morte, né? Os maus pensamentos. E o que Jesus Cristo quer para a gente? Quer que a gente fique bem, feliz, ou que a gente tenha maus pensamentos e que a gente fique sofrendo, angustiado? Quer que a gente fique bem, né? Então, um dos princípios da gente estar aqui na casa, estudando a doutrina espírita, é a gente poder se conhecer mais, poder saber sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. E aí, no livro de Allan Kardec, da Gênese, né, que é o capítulo 14, todos os livros que eu utilizei para desenvolver esse estudo, eu trouxe. E aí, no final da palestra, se alguém quiser dar uma olhadinha, quiser tirar alguma dúvida, vou ficar aqui no cantinho à disposição de vocês, tá? Eu gosto muito de consultar os livros, né? Apesar de hoje a gente ter a era tecnológica, uma potência muito grande, né? Mas eu ainda sou lá do tempo do livro, de pegar, de marcar, de fazer setinha, né? Isso me traz um prazer muito grande na hora do estudo. Então, o Allan Kardec fala sobre o quê? A mais, criando imagens fluídicas,
O pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho, toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, o nosso cérebro, ele vira uma imagem. E se alguém tem hábito, por exemplo, de mentir, eu vou falar isso, né? Jesus Cristo consegue ver a fotografia de cada um de nós, né? Por isso que a gente precisa pensar na nossa consciência. Como que está essa fotografia interna de cada um? Com coisas boas? Essa fotografia está alegre, está positiva, né? Ou essa fotografia traz imagens ruins? Isso é para cada um pensar, né? E aí, continuando, também no livro da Gênesis, né, fala o seguinte: tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro. Embora o corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Então, se a gente pensa em coisa ruim, se a gente deseja algo ruim para o outro, isso volta para a gente. Então, a gente precisa pensar em coisas boas e a gente precisa de algumas orientações que durante a palestra eu vou estar falando, né? Como que eu posso cultivar pensamentos bons? De que maneira? Como? Né? A gente vai estar vendo aqui ao longo da palestra. Então, eu falei dos maus pensamentos, agora os bons pensamentos. Os bons pensamentos trazem uma harmonia íntima, traz saúde, traz felicidade, né? A gente poderia até acrescentar outras expressões aqui, outras palavras, né? Traz alegria, traz amor, a pessoa se sente bem, né? De bem com a vida, a pessoa está sempre com um sorriso no rosto, e isso fica transparente, né? A gente consegue identificar isso no outro. Então a vida tem dois caminhos. Esse pensamento aqui é do livro Semente de Felicidade. Todo dia, né, eu e meu esposo, o Cacau, a gente faz uma leitura de um livro pequenininho e uma leitura maior. E essa leitura foi de ontem, né? Eu acabei acrescentando na palestra, porque no Espiritismo nada é por acaso, né? Então é desse livrinho aqui, ó, Sementes de Felicidade. E aí diz o seguinte: a vida tem dois caminhos, um permanente, imutável, eterno, que leva você à felicidade. O outro, passageiro, que leva à dor. O permanente mostra-se difícil, precisa ser procurado, exige esforço, compreensão e persistência. O passageiro se oferece, apresenta atrativos. Assim são os caminhos do bem e do mal. Tenha coragem na escolha. Então, para a gente poder fazer a escolha de qual caminho, eu tenho que ter muita coragem. Vou ter que abdicar, né, de várias coisas para eu poder, principalmente, escolher o caminho bom. Todo sacrifício na estrada do bem produz luz e alegria que nunca se extingue. Então, esse pensamento foi a nossa... Depois que a gente lê, a gente discute um pouquinho, né? Esse foi o pensamento de ontem, lá da nossa casa. E a gente vê o quanto que a gente tem que se dedicar, tem que ter esforço, tem que ter a compreensão, né? Tem que ter persistência pelo que a gente quer. Por
quê? Nós precisamos ter sonhos, né? São os nossos planos, nossas metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Para os que são de médio e longo prazo, precisamos ter persistência. Nós não podemos mudar tudo de repente, né? Então, assim, podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra, o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o que eu estou colocando, né, a gente se depara frequentemente no mundo contemporâneo. É uma pessoa que liga só para contar tragédia, né? Quando a gente chega no nosso trabalho, alguém já quer contar só coisa ruim, né? E como que a gente vai conviver, né? Como é que a gente vai peneirar isso? Então isso é constantemente. Há pouco tempo nós estávamos no Rio e a gente precisava voltar, porque era um domingo e a gente tinha atividade aqui na Casa Espírita, né? E aí uma pessoa falou: vocês estão indo, vão viajar? Vamos. Nós estávamos no Rio e a gente vivia para Ilha das Ostras. Então eu vou te contar um monte de tragédia da estrada. Eu falei: não quero ouvir. A nossa viagem vai ser ótima. Nós vamos chegar lá na Casa Espírita e vamos desenvolver as nossas atividades. E não dei margem mais para a pessoa falar. Então a gente precisa o quê? Ter atitude também. A gente não pode ser um objeto em que as pessoas manipulem a gente, né? Vivemos em permanente sintonia com entidades desencarnadas e com pessoas de todos os tipos evolutivos, permutando assim criações mentais elevadas ou inferiores. Então a gente encontra vários pessoas de todos os tipos evolutivos, principalmente da nossa família, né? Por que será? Então a gente nasce na nossa família, né? Porque a gente precisa daquela família para a gente poder evoluir cada vez mais. Então, até para a gente começar a entender um pouco sobre a constituição familiar. Além disso, maus pensamentos têm o poder de produzir desequilíbrios interiores, enfermidades e até a própria morte, da mesma forma que bons pensamentos estabelecem harmonia psíquica, saúde e felicidade. Então, na hora do desequilíbrio, na hora que tem que tomar uma atitude, né? Na hora que a gente observa algo que acontece e a gente, né, que dá aquele desespero, a primeira coisa é respirar fundo e pensar. A gente não pode sair resolvendo, falando, né, agindo, sem ter esse equilíbrio interior. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno, né, quando ele é bom e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína, né? Então, que a gente possa ser um elemento edificante, né, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso bairro, né, onde a gente convive. Então, para pensar, o combustível que alimenta o ódio é o próprio ódio. E o seu antídoto, né, quer dizer, o contrário, é o amor, que se expressa no perdão incondicional, filho do entendimento evangélico. Se a gente está com ódio no coração, nas atitudes, e a gente continua alimentando aquele sentimento,
o próprio ódio vai criar raízes e ele vai aumentando cada vez mais, né? Então é necessário que a gente cultive o amor. E o que o André Luiz fala para a gente sobre o amor? Esse trecho é muito lindo. Tudo é amor. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depedura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói, né? Então, tem a definição do que seria o amor. O pensamento, ele é criador, né? Tem vários livros espíritas, várias obras que vêm falando sobre o poder do pensamento. Quando a gente acredita, tem fé, tem vontade, né? Emana muito aquele pensamento acontece, né? Então, não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, o que temos feito com nossas palavras, né? O que temos feito com as nossas ações? Estamos escolhendo que caminho em nossas vidas? Para cada um pensar, né? Modelamos nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos, né? Às vezes o pensamento da pessoa é tão forte, tão poderoso, que o que ela pensou no amigo, o amigo telefona, né? Pensou, o marido está chegando em casa, bem que ele podia passar na padaria, comprar um pãozinho quentinho, aí chega ele com um pão quentinho, né? Então, o pensamento, ele tem um poder muito grande, né? Por isso que muitas pessoas se comunicam pela telepatia, né? E a partir daqui, nesse slide, eu vou falar sobre caminhos, né, dicas, orientações, para que possamos realizar a comunhão mental, né? Então, o primeiro caminho seria realizar o culto do Evangelho no Lar, né? Evangelho no Lar, uma luz presente em sua vida. Quem está aqui assistindo a palestra, que já tem o hábito de fazer o Evangelho no Lar, levanta para cima. Só muito pouco, né? Então, olha, quem não faz ainda, né? Vamos começar essa semana, né? E eu vou falar aqui como é que quais são as etapas, como é o roteirinho do Evangelho no Lar. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa educação espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. O Evangelho no Lar, Chico Xavier, né? Quando a gente quer proteger a nossa casa, né, do mundo físico, o que a gente faz? A gente coloca grade, coloca câmera, aumenta o muro, coloca cadeado, né, para proteger.
Quando a gente começa a realizar o Evangelho no lar, né, a nossa casa cria um cordão, cria uma vibração em volta dela. Né? E os espíritos benfeitores, eles começam a acompanhar a nossa casa, né? E muitas vezes a nossa rua, o nosso bairro, isso vai transcendendo, né? E isso traz um benefício muito grande, não só para a gente, como para toda a família. E aí, o culto do Evangelho no lar é o estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Se você mora sozinho, você pode fazer também, né? Se você mora numa casa com 4 pessoas e 3 não querem fazer, não tem problema. Você vai fazer com aquele que quer, né? Então, o culto realizado no ambiente doméstico é precioso empreendimento que traz diversos benefícios às pessoas que o praticam. Então, nós começamos a realizar o Evangelho no lar depois de uma palestra que nós assistimos aqui há alguns anos atrás. E a gente vê o quanto é importante, né? E o quanto a gente se sente bem. Hoje, nós temos 3 cachorros, 2 labradoras e um vira-lata. Hoje até os cachorros gostam. Na hora que a gente está lá arrumando a mesa, pegando um copinho com água, né? Já vem lá as labradoras lá para sentar lá pertinho da gente para participar. Então, quais são os procedimentos? Primeiro, escolher um dia da semana e hora em que seja possível a presença de todos os familiares ou da maior parte deles, observando-se com rigor sua constância e pontualidade para facilitar a assistência espiritual. A gente vai escolher um dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, o que é melhor para a gente. E um horário. Então, o dia e o horário, eles precisam ser rigorosamente respeitados, né? E a espiritualidade vai estar chegando no seu lar naquele dia e naquela hora. Preparar o local, né? A gente pode colocar uma toalhinha branca, né? Um paninho na mesa, né? Colocando-se em cima da mesa água pura e uma garrafa, pode ser em copinhos também, né? Para ser beneficiada pelos benfeitores espirituais em nome de Jesus. Então a gente escolhe o dia, o horário, a gente prepara o espaço físico, né? E a gente faz sozinho entre aspas, porque a gente nunca está sozinho, né? Ou com a companhia de alguém da nossa família. E qual seria o roteiro? Leitura de uma mensagem, que pode ser de um desses livrinhos assim, né, de mensagens positivas. Depois a gente faz uma prece inicial. Essa prece inicial vem do coração. Ninguém vai decorar uma prece para falar. A gente vai ouvir a voz do nosso coração. Depois nós vamos fazer um estudo do Evangelho de Jesus, que a gente vai escolher uma página aleatoriamente, ou a gente pode, cada dia que a gente fizer, ir continuando, dando continuidade aonde a gente parou. Aí é critério de cada um. E depois a gente discute um pouquinho sobre o que foi lido e depois faz uma prece de agradecimento. Então, as recomendações. A duração do culto deve ser de meia hora, mais ou menos. Evitar manifestações mediúnicas e a presença de visita não deve ser motivo para suspender o culto. Então, nós já nos deparamos com essa situação. Na hora que nós iríamos iniciar o Evangelho do lar, nosso vizinho chegou. E aí nós o convidamos para que participasse conosco e ele aceitou, né? Então, a visita de alguém, de um amigo, de um membro da família, não vai interferir para que a gente não realize o Evangelho, o culto do Evangelho no lar. Então, essas orientações a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, da editora Ide. Quando a gente abre o Evangelho da editora Ide, das outras a gente não encontra. Aí logo aqui no início tem as orientações
sobre o Evangelho no Lar. Tá? Não foi até algo que eu descobri através do estudo, né? Aqui tem, tá vendo? Bem interessante. Então, a oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eterna, né? Então, a oração, ela tem uma força, ela nos conduz para o bem e a gente acaba realizando uma comunhão pelo pensamento, né, com o universo espiritual. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Quando a gente começa a meditar, fazer prece, né? Como se a gente estivesse abrindo aqui essas portas e a gente fosse para um outro local harmonioso, com vibrações positivas, né? Seria essa sensação. Uma outra orientação, outro caminho. Então, primeiro eu falei sobre o Evangelho, o culto do Evangelho no lar. Agora, vou falar sobre o hálito mental. Né? O que é cuidar do hálito mental? O hálito mental tem tipos básicos: o agradável e o benéfico, e o desagradável e nocivo. O hálito mental é determinado pelos nossos pensamentos. E é hoje o dia da faxina mental. Né? Quem já ouviu essa expressão? Faxina mental. Então, da mesma forma que a gente precisa fazer a faxina da casa, né? Fazer a faxina na bolsa, no guarda-roupa, a gente precisa também fazer a faxina mental. Então, jogue fora tudo que te prende ao passado. Aí está lá limpando, né? Tudo de ruim, tirando a aranha, os bichinhos. Então, assim como a ingestão de certos alimentos ou bebidas alcoólicas ocasiona fatalmente a modificação do nosso hábito, alcançando o olfato das pessoas que próximas estiverem do mesmo modo, os nossos pensamentos criam um fenômeno psíquico do hálito mental, equivalente à natureza das forças que emitimos ou assimilamos. Teremos então um hálito mental desagradável e nocivo, ou agradável e benéfico. O hálito bucal será determinado pelo tipo de alimentação ou de bebida que ingerimos. Então, quando a gente come, faz uma refeição que tem muito alho, a gente no final fica, né, com o nosso hálito bucal lá, um cheiro de alho, todo mundo percebe, né? E aí na doutrina espírita fala sobre o hálito mental, que será a seu turno determinado pelo tipo dos nossos pensamentos. O nosso ambiente psíquico será inexoravelmente determinado pelas forças mentais que projetamos por meio do pensamento, da palavra, da atitude, do ideal que esposamos. Então a gente tem aqui um médico japonês, pesquisador Nazuro Emoto, ele até já desencarnou em 2014, que o principal objetivo dele nos estudos científicos, né, era provar que o pensamento e as palavras têm poder, sob a hipótese de que aquilo que o dissermos influencia a direção e os sentidos de nossa vida. O Dr. Nazaro Emoto elaborou o seu processo experimental com a finalidade de demonstrar a comprovação de sua hipótese. Então ele fez experimentos com água e ele fez experimentos com arroz, né? Então o experimento que eu trouxe aqui para exemplificar é o do arroz. É um vídeo bem curtinho. Ele coloca 3 potes com arroz e para cada pote ele fala palavras diferentes. E a gente vai ver o que vai acontecer com os potes. Com arroz, no caso. Dr. Ellis conducted another experiment crowd. He placed the rice into 3 glasses of juice and covered it with water. And then everything from the mouth. He said, "Thank you. You're an idiot to the supplement." And
And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Então, esse experimento tem sido utilizado hoje nas escolas, né, em várias escolas, para trabalhar a questão do bullying, né, quando as crianças desrespeitam, né, usam palavras indevidas. Então, eles fazem um experimento com arroz na escola e depois os professores trabalham a questão da fala, né, com as crianças. Então, aqui tem os 3 potes de arroz, né, no primeiro foi direcionado e transferido o amor e citada a frase, obrigado. No segundo, o propósito foi o ódio e repetiu todos os dias o vocábulo, idiota. E no terceiro e último, ele apenas ignorou. Então, só no primeiro que o arroz não estragou depois de 1 mês. Então, o experimento ele fez também com a água. Aí tem um exemplo, quando a gente fala palavras positivas e palavras negativas. Quando a gente fala, odeio você, né? O que sai de dentro da gente? E quando a gente fala amor, o que isso se expressa? Então, uma outra forma seria realizar uma dieta mental. Quem é que gosta de realizar dieta? Difícil, né? Será que a dieta mental é mais difícil? Então, aqui para falar um pouquinho da dieta mental, eu trouxe esse livro do O Médico Jesus. Só um trechinho aqui do livro. Que fala o seguinte: as células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. Então, nesse livro, o José Carlos de Luca tem um capítulo que ele vem falar somente sobre a dieta mental. Então, selecione seus pensamentos, tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. E isto quer dizer que o corpo aprovou nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis. Que sensações seriam essas, né? O aperto no peito, o nó na garganta, a tensão muscular, dor de cabeça, né? Dentre outros. Estou de dieta evitando pensamentos negativos, pessoas destrutivas, o que me tira o sorriso dos lábios, o que perturba meu sono, o que apaga o brilho dos meus olhos, o que traz insegurança e aflição, o que distrai o meu caminho. Então, sugiro que a partir de hoje, né, comecemos uma dieta mental. Fica aqui a tarefa de casa. Antes de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Então, sem a fiscalização, não vai existir a dieta, né? É a mesma coisa com a dieta alimentar. Se a gente não fiscalizar os nossos atos, você vai comer gordura, vai comer doce, né? Então, com o pensamento também é necessário.
A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros serão igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Então eu me vejo como um gato, eu me vejo como um leão. Eu estou me fiscalizando? De que maneira? Aí depois no livro do problema do ser, do destino e da dor, que é esse livro maravilhoso que eu não conhecia, acabei conhecendo através do estudo, fala o seguinte na página 333, só um pedacinho para a gente usar muito tempo. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem visível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. E aqui tem um outro vídeo dos amigos da Luz. É bem curtinho também. Só para a gente ver um pouquinho sobre os obsessores. Pois não? Ubercessor. Ubercessor, você não chamou meu aplicativo? Eu já cheguei. Olha, eu não fiz nada não, viu? Deve ter sido outra casa. Mariana, não é? Como é que você veio parar aqui dentro? Dentro, fora, morto, vivo, chamei. Tudo isso depende de onde você está olhando, do que você quer ver. Eu quero que você saia da minha casa agora. Não consigo abrir. Você é a dona da chave. Quer saber? Eu não pedi um intercessor nenhum. Aliás, eu vou até baixar o aplicativo para fazer uma reclamaçãozinha do senhor. Não vai conseguir. Não é um aplicativo para esse aparelho aí. Ah, não é pra quê? Para iPhone? Para afinidade. É um aplicativo da vida, que já vem com a gente de fábrica. O que você está falando? Você é igual esse smartphone aí, moça. Ele vibra, você vibra. Ele emite sinais, você emite sinais. Cada pensamento que você tem, atitude, é um sinal que você emite numa frequência. E assim você atrai pessoas dessa mesma frequência. Boa lá, aqui estou eu. Então eu ando atrás de um intercessor por aí? Vejamos, você é agressiva, mandona, egoísta, trata mal as pessoas, é avarenta, mal educada, quando é descarga, baixa a tampa do vaso. Isso atrai o intercessor? Não, mas eu acho uma porcaria. Espalha germes. De novo? Só um minutinho. Ué, tem ninguém lá fora? Vem aqui dentro. Deus, eu tô maluca. Ubercessor, baixe já o seu. Espirituais, muito mais rápido e econômico. Não, nada disso. É Ubercessor. Ninguém chamou aqui não. Rapaz, vai tomar aqui não. Ubercessor é a melhor coisa. A gente trabalha aqui. Não, mas dá nada bem. Não. Para a gente pensar um pouquinho, sobre o nosso cérebro. Quem manda nos nossos pensamentos? A gente, Nós que temos a chave, esse poder. Então a nossa mente precisa estar em constante vigília, Para isso é necessário o quê? Sempre orar e vigiar, constantemente. E a última dica que eu trouxe é ter vontade, vivendo segundo a vontade de Deus. Por que meio poremos em movimento as potências internas e a orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Essa vontade vinda do coração, de dentro da gente. E aí no livro da Gênesis, na página 250, fala sobre o seguinte. É bem pequenininho. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. No capítulo 14, sobre a fotografia do pensamento. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal qual a direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos
que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, no livro da Gênesis, né, tem um capítulo falando sobre isso. Então, a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. Basta-vos querer para sentir-lhes o despertar em vós de forças desconhecidas. Mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera pode não ser tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho do olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Cândido Xavier. E agora, para a gente finalizar, eu vou pedir a colaboração do seu Francisco para a gente cantar juntos uma música que também fala muito sobre como cada um pode cultivar os seus bons pensamentos, né? De que maneira que a gente pode fazer para que isso aconteça.
estrelas não parem de brilhar, e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por nosso Deus. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, mesmo que Seria de mim sem mais uma vez. Obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, por sua nascer. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor, por mais que sofra. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. muito Por isso eu obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, encarnação. Muito obrigado. Então aqui são as referências, né, do estudo que eu realizei. Foi do livro do Médico Jesus, O Problema do Ser do Destino da Dor, o dicionário, o Google das imagens, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Semente de Felicidade, estudando a mediunidade. Muita gratidão, por cada detalhe das bênçãos recebidas. Uma boa noite e paz na aula.